Aí está, gente. Esse é o título da nossa aula de hoje, Governo de Dom Pedro I no Brasil. É o que a gente chama de primeiro reinado. Dom Pedro ele tem um período, né, que a gente chama de período de governo regencial de Dom Pedro, porque da volta de Dom João VI para Portugal até a proclamação da independência, Dom Pedro ele era príncipe regente do Brasil, ele ainda não era imperador, né? Ele vai ser aclamado imperador do Brasil e vai ganhar o título de Dom Pedro I a partir de outubro de 1822, logo depois da independência, né, que acontece em setembro, ok? Então, de outubro de 1822 até abril de 1831. É um reinado curto, como vocês podem ver, né? Especialmente no final da nossa próxima aula sobre esse assunto, vocês vão ver que Dom Pedro ele vai ter muitos problemas, né, políticos com a classe dominante brasileira, com os grandes fazendeiros, por conta do autoritarismo dele, né? E isso vai acabar levando à renúncia dele. Mas esse vai ser o tema da próxima aula. Vamos lá, então. Vamos falar do significado da independência, que foi o tema da nossa última aula, né? Nós falamos da independência do Brasil e do reconhecimento da independência. O que significou a independência do Brasil? Do ponto de vista político, significou que o Brasil deixou de ser oficialmente um Reino Unido a Portugal, né, que passou a ser Reino Unido a partir de 1815, e o Brasil se torna, então, agora uma nação independente politicamente, ou seja, nós temos agora governo próprio, vamos ter leis próprias, né, independentemente de Portugal. É a única mudança realmente que acontece, tá? Do ponto de vista da estrutura do Brasil, da estrutura política, econômica, social, não muda nada. O Brasil continua com as mesmas características de quando era Reino Unido e até de quando era colônia de Portugal. O Brasil continua sendo um país agrário, ou seja, a sua principal atividade econômica é a agricultura, vai continuar sendo a agricultura. Nossa indústria ela vai avançar muito pouco por conta da concorrência dos produtos estrangeiros, especialmente ingleses, né? O Brasil produzia algodão, cana-de-açúcar, tabaco. Logo depois, nós teremos aí o desenvolvimento da lavoura cafeeira, mas são produtos agrícolas, né? O Brasil continua sendo um país escravista, né? A mão de obra é escrava. Durante o processo de independência do Brasil e na formulação das primeiras leis, até haviam grupos brasileiros que eram favoráveis à libertação dos escravos, né? Mas esse nem chegou a ser um debate muito aprofundado, porque a classe dominante brasileira era a classe dos fazendeiros. E os fazendeiros tinham escravos. Então, assim, a ideia de libertar os escravos vai passar um pouco longe ainda no começo do século, né? Do século XIX, nesse caso. Nós só vamos ter a libertação dos escravos efetivamente a partir de 1870 em diante, já chegando lá no finalzinho do século XVIII, é que nós vamos ter um debate aprofundado, é que quando começa a chamada campanha abolicionista, né? E aí vão surgir algumas leis que vão libertar os idosos, que vão libertar as crianças, escravos, até chegar em 1888, que acontece a chamada Lei Áurea, né, que liberta e acaba definitivamente com a escravidão. O Brasil continua sendo um país de latifundiários. Acho que vocês lembram do conceito de latifúndio, já expliquei isso para vocês, né? O latifúndio é a concentração de terras nas mãos de muito poucas pessoas. Ou seja, meia dúzia de grandes fazendeiros são donos de praticamente todas as terras produtivas do Brasil. Era assim desde a época das capitanias hereditárias, né? Que as terras foram doadas a pessoas ricas, as chamadas sesmarias, né? E continuou assim. E norte e nordeste do Brasil, centro-oeste do Brasil, infelizmente ainda é assim. Nós temos pouca gente dono de muita terra. Então o Brasil ainda é um país de latifundiários, ou seja, é a nossa herança aqui da época colonial que permanece viva, infelizmente, né? O Brasil continuou sendo, com a independência, um país exportador de produtos primários, né? Produtos tirados diretamente da terra, produtos agrícolas, produtos do extrativismo, como a madeira, por exemplo, e muito dependente de produtos industrializados. Como eu disse, a nossa indústria ela vai ser insignificante até pelo menos 1840. Nós não vamos ter quase nada de indústria, e é a partir de 1840 que a gente começa a dar pequenos passos, né?
e que também dura pouco, 1840, 1850, logo depois voltam novamente as leis que beneficiavam países exportadores estrangeiros, né, em prejuízo da economia brasileira. Eu coloquei essa imagem aqui, né, de um escravo sendo chicoteado, que é para marcar bem essa questão do escravismo no Brasil, né? Desde 1550, mais ou menos, até 1888, o Brasil foi um país de escravos, né? Então são quase 350 anos de escravidão. Portanto, a questão do racismo, né, contra os afrodescendentes, que existe até hoje no Brasil, é uma questão realmente estrutural, faz parte da nossa cultura, de um país que durante séculos, né, viu o negro como escravo, e mesmo depois da libertação dos escravos, ainda não conseguiu desvencilhar essa imagem de inferioridade do negro dentro da sociedade. Nós estamos aí cheios de exemplos que acontecem no dia a dia, mostrando essa infeliz desigualdade que ainda existe no Brasil. Eu acho que vai levar ainda algumas gerações até que a gente consiga, de fato, apagar, né, essa desigualdade e que realmente todos tenham os mesmos direitos. É verdade que pela lei todos têm os mesmos direitos, né, mas entre a lei e a prática do dia a dia existe ainda um abismo, infelizmente. Ou seja, resumindo o primeiro slide, o Brasil simplesmente se separou de Portugal, mas não teve mudanças estruturais, quer dizer, a estrutura econômica, social do Brasil continua a mesma. Okay? Em relação às disputas políticas, né? Lembrando que antes da independência do Brasil, todos os brasileiros, de maneira geral, brasileiros mesmo, né? Eles se juntavam num único grupo político que a gente chamava de Partido Brasileiro. Não era propriamente um partido, mas era o que viria a ser depois um partido político. Porque o inimigo do Brasil era Portugal. Então, todos aqueles que não eram portugueses, ou que não tinham negócios ligados diretamente a Portugal, ou que não desfrutavam, né, do privilégio de ter um cargo público na administração direta, eram adversários de Portugal. Então, eles se consideravam ali como interesses, né, como único grupo, porque tinham interesses comuns. E havia o chamado Partido Português, que era aquele grupo de pessoas que defendiam a ligação do Brasil com Portugal, inclusive brasileiros que se beneficiavam dessa ligação. Depois da independência, nós vamos ter uma divisão desses grupos, porque, naturalmente, havia divergências entre o grupo de brasileiros, né? Alguns eram favoráveis a que o Brasil adotasse a república, outros queriam que o Brasil continuasse monarquia, uns queriam a libertação dos escravos, outros não. Uns eram favoráveis a uma monarquia com poder central, forte, na mão do imperador. Outros eram favoráveis a um poder descentralizado, com maior poder para as províncias, né, que são os atuais estados. Então, todas essas divergências elas vão acabar dividindo os brasileiros em partidos políticos diferentes. Okay? Haverá ainda um predomínio político da aristocracia rural. A aristocracia rural é o nome que a gente dá ao grupo de políticos que dominavam, né, o cenário brasileiro, ligados à terra. É muito fácil entender isso, pessoal. Poder político e poder econômico, eles estão sempre de mãos dadas, né? O poder político e o poder econômico estão ali. Ou seja, os representantes políticos do país, em geral, via de regra algumas poucas exceções, eles representam o poder econômico, né? Então, o forte da economia brasileira era a agricultura. Logo, os maiores políticos, né, o domínio político do país, senadores, deputados, governadores de estado, de províncias, né? Na época se dizia presidente de província, que são os governadores de estado hoje, prefeitos, vereadores, eram praticamente todos eles ligados à lavoura, né? À terra, à produção agrícola, enfim. E nós vamos começar, inclusive, até alguns problemas de disputas entre a própria aristocracia rural a partir do momento que o café ganha força. Porque até 1840, 1850, a força da agricultura brasileira estava no Nordeste, com o cultivo da cana-de-açúcar. Estados como Pernambuco, Ceará, Maranhão, que era grande produtor de algodão também, né? Eram os estados mais ricos. De repente, o café começa a ganhar força. E aí o estado de São Paulo vai se tornando o maior produtor de café. Então vai surgir uma elite política aqui no estado de São Paulo que não vai ficar satisfeita com o predomínio dos nordestinos ou dos próprios políticos do Rio de Janeiro.
Essa disputa entre políticos paulistas, políticos do Nordeste e políticos do Rio de Janeiro, a chamada velha aristocracia, surge uma nova em São Paulo, né? É que vai levar ao processo de proclamação da República, a queda da monarquia, a proclamação da República. Isso lá no final do século XIX. Então, afastamento do povo das decisões, essas são as características, né, dentro desse jogo de disputa política. O povo não participa das decisões políticas, infelizmente. Vocês vão ver que mesmo as primeiras leis brasileiras que são feitas, elas vão nessa direção, de deixar o povo fora. O povo não podia sequer votar, né? O povo mais pobre, evidentemente, né? Vocês devem se lembrar da nossa última aula, acho que foi o último slide até da última aula, que eu mostrei para vocês aquele quadro da independência, né, do pintor Pedro Américo, mostrando ali no cantinho do Dom Pedro, lá sacando a espada, gritando independência ou morte, e no cantinho esquerdo do quadro, um tropeiro, né, passando ali, um carreiro ali, representando a população pobre, olhando espantado aquilo que está acontecendo, sem estar entendendo nada, porque o povo, de fato, não participou do processo de independência, né? Perseguição a adversários políticos do Partido Liberal. Então, o Partido Liberal é um partido que vai lutar, por exemplo, pela proclamação da República. Eles queriam, dentro, né, desse grupo que se dividiu, eles queriam, por exemplo, que o Brasil não adotasse monarquia depois da independência. Eles queriam a instituição de uma república. E é aí que vai se dividir os partidos, né? Vamos ter o Partido Conservador, que quer conservar a monarquia, e o Partido Liberal. E muitos desses membros do Partido Liberal, eles foram perseguidos, alguns foram presos, foram para o exílio, né? Inclusive Gonçalves Ledo, que era um advogado, jornalista importante, Padre Januário, José Clemente Pereira, essas pessoas lutaram muito pela independência do Brasil, né? O próprio José Bonifácio de Andrade Silva, que vai ser grande destaque, né, o patriarca da independência do Brasil, como ele é chamado, era grande amigo pessoal de Dom Pedro, ele vai se desentender com Dom Pedro, tanto ele quanto os irmãos Andrada, né? Os irmãos do José Bonifácio, Martim Francisco, Antônio Carlos de Andrada, e vão acabar sendo expulsos do Brasil, por não concordarem com o poder muito forte na mão do imperador, né? Monarquia centralizada com grandes poderes ao imperador, é isso que vai prevalecer. Vocês vão ver que, teoricamente, vocês vão entender isso depois que a gente estudar a primeira Constituição do Brasil, teoricamente, o Brasil era uma monarquia constitucional, porque Dom Pedro I ele vai seguir uma Constituição. Mas, na prática, essa Constituição, que é de 1824, ela dá tantos poderes a Dom Pedro que a nossa monarquia era uma monarquia autoritária, era uma monarquia absoluta, na prática. Na teoria era constitucional, mas na prática o imperador fazia o que bem entendia. Ele tinha poderes sobre os demais poderes, né? Olha aqui, isso aqui é um retrato do porto do Rio de Janeiro, né? Na época do Império, tá? Crise econômica. Então nós vamos começar o primeiro reinado com uma crise econômica. Aliás, o Brasil já vinha desde 1817, 1818, tendo sequentes crises econômicas, né? Por que temos essa crise? Um país dependente da agricultura, né, como era o Brasil, e vai ver seus principais produtos de exportação agrícola sofrendo concorrência. Então, por exemplo, o açúcar brasileiro, que era a base da nossa exportação, começa a sofrer concorrência do açúcar produzido no sul dos Estados Unidos, né, nos estados do sul americano, e também açúcar produzido nas Antilhas, na região ali de Cuba, São Domingos, né, nas Guianas ali da Holanda e tal. Então eles passam a produzir açúcar também. O Brasil foi durante muito tempo o único grande exportador de açúcar de cana, né, e agora sofre essa concorrência. E a concorrência faz com que os preços do açúcar caiam no mercado internacional, provocando crise brasileira, né? Na Europa, no século XIX, eles vão desenvolver um açúcar da beterraba, tirando o açúcar da beterraba, né? Que vai também fazer concorrência ao açúcar de cana. Então isso vai fazer com que o preço dos nossos produtos caia. O algodão também, que é produzido no sul dos Estados Unidos, passa a concorrer com o nosso algodão, né? Tabaco produzido em Cuba, que vai se tornar um dos melhores do mundo, os mais famosos, né? Até hoje, os charutos cubanos são considerados os melhores do mundo, os mais caros, enfim.
E a Argentina, né, que produzia muito couro também, couro de boi, que era usado em praticamente tudo nessa época, né? Ou seja, nós vamos ter uma queda vertiginosa nos lucros das exportações. Lembrando que o Brasil, nessa época, o Brasil importava praticamente tudo que era industrializado. Nossa indústria era muito pequena. Tecidos, calçados, armas, munições, ferramentas, remédios, tudo isso era importado. E os produtos industrializados, eles são mais caros do que os produtos naturais, né, do que os produtos primários, tirados da terra. Então a gente sempre teve esse prejuízo. E agora, considerando que os nossos principais produtos estavam sofrendo concorrência muito forte do estrangeiro, isso vai agravar ainda mais essa crise. A nossa balança comercial vai ter um déficit muito grande aí, né? E nós vamos ser obrigados, então, a pedir empréstimos estrangeiros, o que vai acabar aumentando ainda mais a dívida externa brasileira, né? Essa dívida, ela começa, na verdade, quando a Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil pagar a indenização a Portugal, né? Ali no processo de reconhecimento da nossa independência, o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal, só que a gente não tinha dinheiro. Então, os ingleses emprestaram dinheiro ao Brasil para o Brasil poder pagar a dívida, a indenização a Portugal. Bom, nós tivemos uma pequena guerra de independência, né? Não chegou a ser uma grande guerra como a dos Estados Unidos, que envolveu o país todo, mas tivemos em algumas províncias, alguns estados brasileiros, nós tivemos guerra de independência, né? Isso porque algumas dessas províncias, aqui ó, Bahia, Maranhão, Piauí, o Pará também, eu não coloquei aqui, mas vocês podem acrescentar o Pará, e a província cisplatina, que é o atual Uruguai, lembrando que durante o governo de D. João, em 1816, a província cisplatina ela foi incorporada ao Brasil, foi invadida pelo Brasil como uma forma de vingança contra a Espanha, né, que havia ajudado Napoleão a invadir Portugal. Então, D. João invadiu a província cisplatina, fazia parte do Brasil. E é uma região importante do ponto de vista estratégico, porque ali tem o famoso Rio da Prata, que divide ali o Uruguai com a Argentina, né? E, assim, muito importante para as exportações. Rio da Prata até hoje, né? O Rio da Prata tem essa importância aí de entrada e saída de navios para o interior do continente. E então a Cisplatina foi incorporada ao Brasil e é uma das províncias que se rebelou, que preferia ficar ligada aos interesses portugueses do que ao Brasil independente, né? Bahia, Maranhão, Pará, Piauí tinham governadores que tinham sido nomeados ainda por D. João VI, entenderam? Então, quando D. Pedro proclama a independência, eles preferem manter a ligação com Portugal do que aderir ao Brasil independente. Eles não vão aderir à independência. Então, vamos ter aí alguns entreveros ali, o Brasil vai ser obrigado a pacificar, digamos assim, essas províncias, né? A obrigá-las a aceitar a independência. Como a gente não tinha exército ainda, o Brasil tinha as chamadas tropas imperiais, mas não tinha serviço militar, nós não tínhamos uma tropa formada e à disposição do governo quando acontecesse uma guerra. Isso vai acontecer ao longo do período imperial, né? Então, D. Pedro foi obrigado, inclusive, a contratar militares estrangeiros para poder comandar as nossas tropas aqui, né? Para formar tropas e comandar as tropas. Então, Lord Cochrane, que é um militar escocês, Pierre Labatut, né, francês, John Taylor, John Grenfell e James Norton, que são ingleses. Todos esses vieram ao Brasil para comandar grupos contra as províncias rebeldes. Okay? Então, na Bahia, foi a província que deu mais trabalho para D. Pedro para conseguir impor a independência ali, né? Os baianos eram liderados por um político chamado Madeira de Melo, que era um governador ali da região, e que era ligado a Portugal. Então ele não queria perder a boquinha dele, ele sabia que assim que a Bahia aderisse à independência, ele perderia o cargo, né? Então ele vai liderar a revolta. Tem uma história curiosa da revolta na Bahia, né? A chamada Batalha de Pirajá, que foi a batalha mais importante. Eu até coloquei esse quadro aqui que representa a Batalha de Pirajá. Vocês estão vendo aqui no canto tem um sujeito tocando corneta, né? Em todas as batalhas e tal, nós tínhamos ali os corneteiros, né? Primeiro que tem uma espécie de... Não é bem uma banda, né? Mas o pessoal que bate o tambor ali para dar o ritmo à tropa e tal. E tem as cornetas que
através das quais eles davam as ordens de atacar, recuar e tal, era através de toque de corneta. Esse corneteiro aqui, ele entrou para a história, o nome dele é Luiz Alves. Luiz Alves, acho que é Luiz Alves mesmo o nome dele. E nessa batalha de Pirajá, as tropas do governo imperial, elas estavam praticamente batidas, né? John Grenfell e o John Taylor comandavam essa guerra. E eles tinham assim, eles levaram poucos soldados, chegaram na Bahia e encontraram muita resistência do Madeira de Melo. E aí então o Grenfell deu a ordem ao Luiz Alves, não era Luiz Alves, Luiz Melo. Então o líder militar, o inglês, deu a ordem, o toque de recuar, vamos recuar para tentar uma outra estratégia. Mas aí acho que ele não entendeu direito, até porque esses chefes militares estrangeiros eles tinham muita dificuldade de falar o português. Eu não sei se ele entendeu errado, ou se na hora ele tocou, ao invés do toque de recuar, ele tocou o toque de avançar. E aí a negrada ali, tinha índio, tinha negro, tinha, né? Era uma tropa arranjada ali na hora, na verdade. E eles avançaram para cima das tropas baianas. Aí os baianos não entenderam nada. Falaram, como assim? Eles estão quase batidos e estão avançando para cima da gente? Será que é suicídio? Esses caras são malucos? Então aí o Madeira de Melo pensou assim, não, eles estão com tropas escondidas, eles estão avançando porque essas tropas vão nos pegar pelos flancos. E aí eles bateram em retirada. Então, por conta de um toque de corneta errado, é famosa essa história, né? Não é Luiz Melo. Esqueci o nome do corneteiro agora. Mas, enfim, isso não tem muita importância. Enfim, a Bahia foi a província que deu mais trabalho, né? No Pará, nós tivemos, então, um verdadeiro massacre. Novamente o Grenfell, né? Eles conseguiram vencer os rebeldes lá no Pará, tomaram o poder, né? Prenderam o governador do Pará que não aceitava independência e prenderam 250 pessoas dentro do porão do navio. E deixaram essas pessoas presas lá por vários dias. Então, 250 pessoas mortas asfixiadas por falta de ar, né? Isso é uma coisa de uma violência sem tamanho. No final de 1823, né, um ano depois da independência, praticamente, as províncias todas já estavam pacificadas. Esse é um ponto importante, pessoal, da gente ressaltar pelo seguinte: quando nós observamos a independência dos países, das colônias, né, vizinhas aqui do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Cuba, todas essas províncias eram dominadas pela Espanha. Quando elas fizeram a sua independência, que é mais ou menos na mesma época da independência do Brasil, de 1810 até 1830, elas acabaram se separando. Era tudo uma única colônia espanhola, né? Dividida em vice-reinos e tal, mas era uma colônia só, tudo pertencia à Espanha. O que aconteceu? Se transformaram em pequenos países, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e tal. O Brasil conseguiu a façanha de manter todas as províncias unidas, né? Por isso que o Brasil é desse tamanho hoje. Então, pelo menos isso nós devemos mesmo a Dom Pedro, que teve o jogo de cintura aí e a força militar suficiente para manter o território do Brasil todo unido. Hoje, se a gente tivesse seguido os mesmos rumos políticos da América Latina, dos nossos vizinhos, hoje São Paulo poderia ser um país, Rio de Janeiro poderia ser outro, os estados do Nordeste poderiam formar outro país independente, enfim. Mas nós conseguimos manter a unidade, o que é excelente, diga-se de passagem, para o Brasil, porque nós temos uma diversidade econômica muito grande graças a esse tamanho imenso que tem o Brasil, né? Nós cultivamos no nosso território desde produtos tropicais até produtos subtropicais de clima frio, como acontece, por exemplo, no Paraná, Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma grande produção de uva, produção de trigo, etc., né? E produtos tropicais no Nordeste, no Norte do país, enfim. Vamos falar do reconhecimento da independência do Brasil, tá, gente? O que é reconhecimento? Primeiro, nós tivemos que pacificar as províncias rebeldes. Então, teve lá essa pequena guerra de independência, que não foi lá, embora tenha sido violenta em alguns casos, né, como no caso do Pará, mas foi até tranquilo. A gente conseguiu manter o Brasil unido, expulsamos, né, os líderes militares e os políticos que eram ligados a Portugal, eles foram expulsos, foram mandados de volta para Portugal, e o Brasil conseguiu, então, manter, né, o território unido. Então, nós tínhamos já o reconhecimento interno, né, da nossa independência. O que a gente precisava agora? Do reconhecimento externo. O que significa que os países que mantinham contato com o Brasil, que faziam comércio com o Brasil, precisavam reconhecer agora o Brasil como nação independente.
já que todos os negócios, né, todas as relações que haviam com o Brasil até então, era como o Brasil ligado a Portugal. Agora nós somos independentes, então precisamos ter esse reconhecimento. É mais ou menos quando a gente reconhece a eleição de um presidente num país vizinho, né? Então, olha só, nós vamos ter muita dificuldade de reconhecimento externo por alguns motivos. No caso dos nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, Uruguai. Uruguai ainda não, porque o Uruguai estava ligado ao Brasil ainda, era a Cisplatina, né? O Uruguai só vai surgir, né, como país independente em 1828. Porque todos eles, na América toda, todos os países que eram colônias e se transformaram em países livres, eles adotaram o sistema republicano, né? O Brasil foi o único país da América que deixou de ser colônia e passou a ser nação livre que adotou a monarquia. Então isso dava uma coisa assim, meio que uma má vontade dos outros países em reconhecer um país monarquista aqui. Por quê? Porque as metrópoles europeias eram quase todas monarquia. Então, esse medo de que o Brasil, de repente, começasse a tentar exercer um domínio sobre países vizinhos também. E pior, né? Era uma monarquia com um rei europeu, porque Dom Pedro I foi nascido em Portugal, ele veio criança para o Brasil. Entenderam? Então, tivemos aí uma demora dos países vizinhos a reconhecer a independência. Os países europeus também titubearam em reconhecer a independência do Brasil por conta da chamada Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? A Santa Aliança foi aquele acordo feito entre as nações europeias, lá no chamado Congresso de Viena, logo depois, né, da 1815, 1816, logo depois do fim da era napoleônica, depois que prenderam Napoleão, os países europeus se reuniram, né, no Congresso de Viena para devolver os tronos das monarquias que haviam sido derrubadas pelo Napoleão, ok? E então eles fizeram um acordo chamado Santa Aliança que definia que onde houvesse a derrubada ou ameaça de derrubada do absolutismo, os países europeus deveriam interferir, deveriam ajudar os reis absolutistas a se manter no poder, né? E no caso do Brasil houve essa quebra, quer dizer, nós conseguimos nos livrar de Portugal, Portugal perdeu o Brasil. Então, pelo Tratado da Santa Aliança, os países europeus tinham obrigação, menos a Inglaterra, né? Mas tinham obrigação, porque a Inglaterra não participou do acordo, tinha obrigação de ajudar Portugal a tentar, pelo menos, recuperar o Brasil, né? E por isso que ficou essa situação. Estava todo mundo de olho no Brasil, a verdade é essa, todo mundo de olho no mercado brasileiro. O Brasil era um país assim muito promissor, tinha muita matéria-prima, tinha muito produto tropical, isso interessava a todos os países, né? Até aquele momento, quem desfrutava dessa riqueza imensa do Brasil era Portugal, e desde 1810 era a Inglaterra, com aquela vantagem alfandegária, né? Mas todos os países europeus estavam de olho, a Holanda, a Espanha, a França, a Bélgica, né? Todo mundo querendo fazer negócio com o Brasil. A questão tinha que respeitar o Tratado da Santa Aliança. Por isso, demoraram a reconhecer a independência, né? O primeiro país a reconhecer, a mandar aqui um diplomata para fazer relações diplomáticas com o Brasil foi os Estados Unidos. Isso foi em 1824, tá? Olha lá, o Brasil se tornou independente em 1822. Nós vamos ter o reconhecimento externo primeiro dos Estados Unidos em 1824, 2 anos depois. É o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Porque assim como os países europeus, os Estados Unidos também tinham muito interesse econômico no Brasil. Queria vender seus produtos industrializados para nós, queria comprar nosso açúcar, queria comprar nosso algodão, enfim, né? O presidente americano dessa época chamava-se James Monroe, tá? E o James Monroe, ele faz ele tinha uma ideia política, né, que ele chama de projeto político, conhecido como Doutrina Monroe, né? Monroe em homenagem ao nome dele próprio. E o slogan, o lema dessa doutrina era a América para os americanos. O que significa isso? Que todo o território americano agora livre, né, todos os países americanos que eram colônias, não devem mais sofrer interferências da Europa, interferências políticas, econômicas, que os países americanos devem todos se dar as mãos e se autoajudar. É claro que o presidente Monroe não era tão bonzinho assim, né? Quando ele diz América para os americanos, ele deveria estar querendo dizer América para os norte-americanos, né? América para os Estados Unidos. E, de fato, é o que vai passar a acontecer. Os Estados Unidos vai passar a exercer uma influência muito forte sobre os países latino-americanos, como tem até hoje, a gente sabe disso, né?
Mas de forma que, com base nessa doutrina, com base nesses interesses, os Estados Unidos são os primeiros a reconhecer a independência do Brasil. Okay? A Inglaterra talvez fosse o país que tivesse também maior interesse em reconhecer nossa independência, porque era o país que tinha mais negócios com o Brasil nesse momento, né? Esse negócio, a partir de 1810, os ingleses ganharam vantagem de exportar seus produtos com uma taxa de importação menor do que os demais países. Então, é claro que eles tinham interesse em reconhecer o Brasil independente. Só que tinha um problema, né? A Inglaterra era muito parceira de Portugal. A Inglaterra era muito amiga de Portugal, entenderam? E, nesse sentido, Portugal estava de luto por ter perdido o Brasil. E para que a Inglaterra pudesse reconhecer nossa independência, era preciso que primeiro Portugal reconhecesse, para depois, então, a Inglaterra reconhecer. E como Dom João VI estava vacilando, não queria reconhecer, achava que ainda tinha possibilidade de recuperar o poder sobre o Brasil, afinal, o rei brasileiro era filho dele, né? Então, eles não queriam reconhecer. Reconhecer era assinar um documento dizendo, de fato, a ligação entre Brasil e Portugal está definitivamente encerrada e assina-se ali a independência do Brasil, como os ingleses fizeram lá com os Estados Unidos, né? Mas ele não queria fazer isso. E aí, então, teve que ter uma pressãozinha da Inglaterra. Como é que a Inglaterra pressiona Dom João? Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra, por conta dos negócios que eles faziam, tal. Portugal sempre levava prejuízo, e a Inglaterra, então, tinha crédito lá em Portugal. E aí, então, os ingleses começaram a cobrar dívida. Olha, vocês vão ter que pagar o que deve para a gente. Já estão devendo há muito tempo, né? A dívida de Portugal com a Inglaterra era de 2 milhões de libras esterlinas, que é a moeda inglesa. Aí Dom João dizia assim, ora, pois bem que eu gostaria de pagar, opa, mas não tem o dinheiro necessário. E aí, então, o governo inglês diz assim, tá bom, você não tem dinheiro para pagar a nossa dívida, eu vou te dar uma ideia. Os ingleses eram cheios de dar ideia aos portugueses, né? Deram ideia da corte vir para a América para se livrar do Napoleão, né? Então, o governo inglês sugere o seguinte, que Dom João liberte finalmente o Brasil, assine a independência do Brasil e, em troca, exija do Brasil uma indenização de 2 milhões de libras, que era o dinheiro que Portugal devia para a Inglaterra. Entenderam? Olha a jogada. E aí não teve jeito, Dom João teve que, para poder receber esse dinheiro, ele teve que assinar a independência do Brasil, né? Aí então Dom João manda para cá um representante e diz assim, olha, Dom João aceita a independência do Brasil, mas duas condições. Primeiro, vocês vão ter que dar a Dom João o título, né, de imperador honorário do Brasil, não significava nada, era só um título mesmo, né? E pagar uma indenização de 2 milhões de libras a Portugal. Olha que curioso isso, gente. Portugal explorou o Brasil durante mais de 300 anos. Quando a gente conseguiu se livrar deles, ainda tivemos que pagar uma indenização. 2 milhões de libras era muito dinheiro. E o Brasil não tinha. Mas o Brasil precisava do reconhecimento português para abrir caminho para os outros países também reconhecerem nossa independência, né? Então, aí o que faz o Brasil? Para pagar a indenização para Portugal, o Brasil pede dinheiro para a Inglaterra, né? Os ingleses, não, está aqui os 2 milhões para vocês pagarem em Portugal, para Portugal pagar a gente. Então, na melhor das hipóteses, os ingleses emprestaram dinheiro para eles mesmos, né? Só que com juros. Emprestou para o Brasil pagar Portugal, para Portugal pagar a Inglaterra. O dinheiro voltou para a mão deles bonitinho, acrescido de juros, né? E assim, então, nós temos o reconhecimento de Portugal em 1825, né, no começo do ano, e no mesmo ano nós temos o reconhecimento inglês. A Inglaterra só estava esperando Portugal oficializar a independência do Brasil para eles poderem também travar, né, essas relações comerciais e diplomáticas com o Brasil livre. E a renovação, o reconhecimento inglês faz a exigência da renovação do Tratado de 1810, que estava prestes a vencer, venceria no final de 1825, né? E a promessa do Brasil, de Dom Pedro, de acabar com o tráfico internacional de escravos. Okay? E assim o Brasil faz. Renova o Tratado de 1825 por mais 10 anos, aliás, o Tratado de 1810, né? Ele é renovado por mais 10 anos, e Dom Pedro promete ao governo inglês que num prazo de 5 anos, pelo menos, ele vai acabar com o tráfico internacional de escravos, né? Isso pode, de certa forma, alguns de vocês podem estar perguntando, mas por que a Inglaterra queria acabar com o tráfico de escravos? Os ingleses eram contra a escravidão, eles eram bonzinhos, eles eram humanos, eles tinham esse sentimento de humanidade? Não, pessoal, eram negócios, né?
O que acontece é que o Brasil, nessa época, gastava muito dinheiro com o tráfico de escravos, né? Pra vocês terem uma ideia, foi feito em 1988, quando a abolição completou um século, né, no centenário da abolição, eles fizeram um estudo, não me lembro agora o nome do historiador que fez a pesquisa, da época entre 1820 até 1850, mais ou menos, eles fizeram um levantamento das maiores empresas que existiam no Rio de Janeiro. 7 das 10 maiores empresas eram empresas ligadas ao tráfico internacional de escravos, ao tráfico de escravos africanos. Então, assim, era um negócio que realmente envolvia muito dinheiro. O que os ingleses queriam? Que, ao acabar com o tráfico internacional de escravos, esse dinheiro pudesse ser empregado em produtos ingleses. Então, ao invés de comprar escravo, compra produto inglês. Os escravos vão sendo naturalmente substituídos por trabalhadores pagos, o que aumenta também o número de compradores, porque escravo não ganhava nada, escravo não tinha dinheiro, né? Se um escravo é substituído por um assalariado, o assalariado passa a ser consumidor, né? Vai ter que comprar roupa, calçado, arma, ferramenta, etc. E esses produtos vinham da Inglaterra. Ou seja, aumentava ainda mais os lucros ingleses. Por isso é que eles vão exigir de Dom Pedro a promessa de acabar com o tráfico negreiro. Dom Pedro promete, mas ali ele promete de dedinhos cruzados, porque na verdade ele não queria mesmo acabar com o tráfico negreiro. Foi só uma promessa feita para ter o reconhecimento dos ingleses, né, da nossa independência. Para vocês terem uma ideia, foi feito mesmo em 1831, né, foi feita uma lei proibindo o tráfico negreiro. Foi feita, ainda no governo de Dom Pedro. Mas essa lei nunca foi cumprida, né? Até o pessoal brincava e dizia que era uma lei para inglês ver. Existe essa expressão, né? Quando tem uma coisa e não funciona, a gente diz que é para inglês ver. A expressão veio daí, porque era uma exigência da Inglaterra. Então fizeram uma lei dizendo, olha, a partir de hoje, 1831, a partir de hoje está proibido o tráfico internacional de escravos no Brasil. O comércio interno de escravos mantinha-se, né? Mas o comércio internacional estava proibido. Só que se a gente vai analisar os gráficos do número de escravos importados a partir de 1831, ele não diminui, ele aumenta. O que prova que a lei não resolveu nada. Era uma lei só para inglês ver, literalmente, entenderam? Nós só vamos ter o fim do tráfico negreiro, do tráfico internacional de escravos no Brasil, a partir de 1850. Uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Aí sim, aí acaba o tráfico internacional, né? Continua a escravidão, continua vendendo escravos do Nordeste para o Sudeste e tal, normalmente, mas da África não poderiam mais vir escravos. Essa de 1850 pegou. Chamava-se Lei Eusébio de Queiroz, tá? O senador Eusébio de Queiroz foi quem propôs a lei. Bom, temos, a partir de 1825 em diante, o reconhecimento de outras nações também, né? França, Áustria e tal, o Sacro Império, que corresponde aí a uma parte da Alemanha hoje, né? E os países nossos vizinhos aqui, muitos deles exigindo vantagens comerciais parecidas com a dos ingleses, o que fez muito mal para a nossa industrialização, né? Porque nós passamos a receber uma avalanche de produtos importados com impostos baixos, o que prejudicava a nossa produção local. Por isso que a nossa indústria demorou muito a decolar, né? Olha aí, uma das coisas importantes, né? O Brasil se torna independente, o Brasil se tornou nação livre, então o Brasil precisa ter agora a sua própria lei. As leis brasileiras eram leis portuguesas, né? Eram leis feitas lá pelas cortes portuguesas. E agora, como nação independente, nós vamos precisar ter a nossa própria lei, a nossa própria Constituição. Então, em maio de 1823, nós temos aí a instalação da chamada Assembleia Nacional Constituinte, tá? A Assembleia que iria escrever a nossa primeira Constituição. Nós teremos representantes de praticamente todas as províncias, né, deputados eleitos dentro das províncias, que vão ao Rio de Janeiro para participar da elaboração dessa primeira Constituição. Ok? Representantes da aristocracia rural, da igreja, enfim, a Igreja Católica, nessa época, ela era predominante no Brasil e ela era considerada a religião oficial do Brasil. As outras religiões existiam, evidentemente, né? Protestantes, judeus, muçulmanos, das religiões de matriz africana, elas já existiam, mas não eram reconhecidas oficialmente. Vou falar disso um pouco mais adiante. Representante dos profissionais liberais, professores, médicos, advogados, engenheiros, etc. E também de funcionários públicos.
principalmente da administração. Ou seja, foram eleitos representantes de todas essas categorias. Agora, evidentemente que o predomínio era da aristocracia rural. A maioria dos deputados constituintes representavam os grandes fazendeiros, né? Começamos a ter problema na abertura da Constituinte, né? Na chamada fala do trono, quando Dom Pedro vai abrir os trabalhos, vai inaugurar os trabalhos, né? Então ele faz ali a chamada fala de abertura. E ele diz assim, ele faz lá um grande discurso, elogia os brasileiros e tal, mas no fim ele diz assim, reconhecerei a Constituição que vocês estão prestes a fazer, desde que ela seja digna do Brasil e de mim. Isso causou uma estranheza e um mal-estar entre os deputados, né? Porque acho que não se passava pela cabeça deles fazer uma Constituição que não fosse digna do Brasil, né? Agora, o que o imperador queria dizer com desde que a Constituição seja digna de mim? Ele queria dizer que se ele não concordasse com as leis que estavam sendo feitas, ele não assinaria a Constituição. E, de fato, não assinou, porque a Constituição, a proposta de Constituição, de certa forma, reduzia os poderes de Dom Pedro. Ok? Vamos falar disso também. Divergências entre o grupo conservador, que era comandado por José Bonifácio, né, que pretendia dar amplos poderes ao imperador, né, e o grupo liberal, que era comandado por um jornalista chamado Pedro Araújo Lima. E eles defendiam um poder legislativo forte e mais autonomia para os estados. Então essa vai ser a grande divisão dos constituintes. Alguns queriam que o poder maior ficasse com Dom Pedro, e outros queriam que o poder maior ficasse com o poder legislativo, com a Câmara dos Deputados. Isso vai provocar uma disputa interna entre eles, né? O relator dessa Constituinte é o irmão do José Bonifácio, chamava-se Antônio Carlos de Andrada e Silva, tá? É relator do projeto constitucional. O relator é o cara que pega as ideias de todos os participantes e vai colocando no papel ali, vai transformando aquilo em projeto de lei, ok? Olha só que curioso, o nosso primeiro projeto constitucional não pode ser chamado de primeira Constituição porque não vingou, quer dizer, Dom Pedro não aprovou e o projeto foi abortado, né? Mas esse projeto ele é conhecido como Constituição da Mandioca, de 1823. Tá? O que estabelecia o projeto constitucional, do ponto de vista do voto, da participação política? E aqui vocês vão começar a perceber que, realmente, os políticos brasileiros não queriam que o povo mais pobre participasse da política, né? Então, dividiu o eleitor em dois grupos, né? Tinha o chamado eleitor, mais ou menos como é lá nos Estados Unidos hoje. O eleitor comum, ele não elege diretamente o presidente, ele vota num segundo grupo de eleitores, que são chamados delegados, né? E aí sim os delegados é que elegem o presidente. Então, olha, eleitor de paróquia, que era o eleitor local das pequenas cidades, das pequenas vilas, para ser eleitor de paróquia, tinha que ter uma renda mínima anual equivalente ao que produzia uma roça de 150 alqueires de mandioca. Tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, 150 alqueires é uma fazenda imensa. Um alqueire de terra equivale a 24.200 metros quadrados, para vocês terem uma ideia. Agora multiplica isso por 150 alqueires. É uma fazenda gigantesca, né? Então, assim, eles faziam mais ou menos o cálculo de quanto valia a produção de mandioca de uma fazenda de 150 alqueires, e quem não tivesse uma renda igual ou superior não podia ser eleitor de paróquia. Ou seja, 97% da população estava fora, considerando que as mulheres também não tinham direito de voto, né? Então, o eleitor de paróquia, ele vai eleger o eleitor de província, que seria uma espécie de delegado, né? Esse tem que ter renda mínima de 250 alqueires de mandioca, ou seja, ele tem que ser mais rico ainda do que o eleitor de paróquia. E o eleitor de província é que vai votar para eleger deputados e senadores. Lembrando que o cargo de imperador não é eletivo, né? Quer dizer, o trono passa de herança de pai para filho. Então eles votavam para deputados e senadores e prefeitos das pequenas localidades. O deputado, para ser candidato a deputado, ele tinha que ter renda mínima de 500 alqueires de mandioca, e para ser senador a renda mínima era 1.000 alqueires de mandioca. Por isso que essa Constituição ganhou esse apelido, né, de Constituição da Mandioca. Talvez porque, no final das contas, só sobrasse ao povão a dita cuja, né? Mas esse projeto ele foi abortado. Dom Pedro não aprovou o projeto, tá? Olha só. Ela diminuía os poderes de Dom Pedro I. Por quê? Porque dizia que o poder maior estava com a Assembleia.
Por exemplo, na nomeação de ministros, a Assembleia teria que aprovar. Dom Pedro não poderia tomar nenhuma medida importante sem a aprovação do Legislativo. Então, isso diminuía poderes de Dom Pedro. Né? Nenhum português nascido mesmo em Portugal poderia ter cargos públicos no Brasil. Isso era complicado, porque o próprio imperador era nascido em Portugal. Dom Pedro tinha muitos amigos no Brasil, tinha parentes dele aqui. Então ele achou que isso foi um tanto exagerado, até chamou de lusofobia, né? De aversão a portugueses, que era natural que os brasileiros tivessem, porque afinal de contas Portugal explorou o Brasil durante séculos, né? Desentendimento entre os irmãos Andrada e o imperador. Então, como era o próprio Antônio Carlos Ribeiro de Andrade que estava relatando a Constituição, que estava escrevendo, né, as ideias dos congressistas, e Dom Pedro começa a fazer mau gosto, dizer que não concordava com esse tipo de coisa, então eles começam a se desentender. Os irmãos Andrade acabaram sendo expulsos do Brasil. Olha que eles eram... O Zé Bonifácio era amigo pessoal de Dom Pedro, amigo de Dona Leopoldina, né, que era a imperatriz do Brasil, né, mulher de Dom Pedro, e eles acabaram sendo expulsos. Quer dizer, o Pedrinho não estava para brincadeira, estava mostrando as garras aqui. Críticas pelos jornais O Tamoio e Sentinela da Liberdade. Esses eram jornais de oposição a Dom Pedro, né? E boatos sobre o fechamento da Assembleia. Dom Pedro, ao dizer que não aceitava ter os seus poderes limitados, que não aceitava que portugueses não pudessem ter cargos públicos aqui, ele começa a ameaçar, tipo, não vai ter mais Assembleia Constituinte, eu vou fechar a Assembleia e tal. Lembra da Revolução Francesa, lá, quando o rei decide fechar a Assembleia e tal? Mais ou menos isso, né? E aí, então, nós temos a famosa Noite da Agonia, do dia 11 para 12 de novembro de 1823, ouvindo esses boatos que Dom Pedro iria fechar a Assembleia, os deputados se declaram em Assembleia Permanente, quer dizer, eles viram a noite ali para tentar encerrar o mais cedo possível os trabalhos da Assembleia. Na manhã do dia 12, as tropas do imperador cercam o prédio da Assembleia e dissolvem a Constituinte. Né? Muitos deputados são presos e alguns são mandados para o exílio, inclusive os irmãos Andrada, os irmãos do José Bonifácio. Bom, para quem tinha alguma ilusão que o Pedrinho I, tão querido pelo povo, tão popular, andava com o casaco aberto, entrava na padaria para tomar café junto com o povo, ninguém diria que ele, né, que ele seria esse reizinho autoritário. Agora, por outro lado, é importante a gente considerar o seguinte, gente. Dom Pedro, ele nasceu numa corte absolutista, lá em Portugal. Ele foi educado para ser um rei absolutista, né? Então é natural que ele tivesse isso ainda, de ser mandão, né? Ele foi transformado numa espécie de herói brasileiro que libertou o Brasil de Portugal. Lembra do dia do Fico? 8.000 assinaturas querendo que ele permanecesse no Brasil. Isso foi subindo a cabeça dele. E, de repente, os deputados apresentam leis que tiram praticamente o poder dele, que, né, querem ver os portugueses pelas costas. Aí é que começou a briga do imperador com a aristocracia rural. Essa briga ela só vai aumentar ao longo do tempo. E, evidentemente, com o acréscimo aí de outros acontecimentos, né, que vão ocorrer aí no decurso do primeiro reinado, e isso vai explicar por que Dom Pedro vai ter um mandato tão curto no Brasil, né? Lembrando que, como imperador, ele poderia governar o Brasil até a morte dele, né? Porque a monarquia era vitalícia e hereditária. Ele governaria até a morte, e o herdeiro do trono dele seria o Pedrinho de Alcântara, né? Que será o nosso futuro Dom Pedro II. Mas Dom Pedro ficou apenas até 1831, né? E acabou tendo que voltar para Portugal. Mas vocês vão entender isso depois, acho que na próxima aula. Então, olha só. Vocês poderiam perguntar, professor, então ele dissolveu a Assembleia Constituinte que ia fazer a Constituição da Mandioca. O Brasil ficou sem Constituição? Não. Né? Então, o que faz Dom Pedro? Imediatamente, ele convoca um grupo de 10 juristas da confiança dele, evidentemente, 10 amigos pessoais dele, e encomenda uma Constituição. Ele diz assim, eu quero que vocês façam uma Constituição do jeito que eu vou recomendar. Então, ele recomenda essa Constituição, né? E eles vão escrever, então, essa que vai ser a nossa primeira Constituição, de 1824, e que vai perdurar por todo o período imperial. Né? Ela vai até 1891. 1889, o Brasil proclama a República, e em 1891 nós teremos a nova Constituição, né? Que é a primeira Constituição da República, seria a segunda do Brasil. Tá? Então, essa Constituição,
ela vai basicamente manter vários pontos, né, do primeiro projeto, que é o da Constituição da Mandioca, que foi cancelado por Dom Pedro, e ela vai ser outorgada, presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Outorgar quer dizer impor. Essa Constituição ela não foi feita pelos moldes democráticos, ou seja, ela não foi discutida no parlamento, não foi, né, debatida e tal, e aprovada democraticamente. Ela foi imposta pelo imperador. Então, quando se trata de leis que são impostas, a palavra é outorga, tá? Então, outorgar quer dizer isso, impor leis, normalmente numa ditadura, tá bom? Então, em 25 de março de 1824, inaugura-se, outorga-se a primeira Constituição do Brasil. Tem muita coisa relacionada a isso no Enem, nos vestibulares, tá, gente? Vamos ver algumas das... Olha aqui, essa aqui é a fotografia da capa da Constituição, e aqui é a primeira página dela, né? Da nossa primeira Constituição. Algumas características, muitas das... a base, na verdade, dessa Constituição é a da Constituição da Mandioca. O que ela muda, literalmente, é na questão do poder do imperador, né? Porque ela realmente dá muito poder a Dom Pedro. Vocês vão ver aqui. Primeira coisa importante para entender esse excesso de poderes. Tradicionalmente, as constituições que vieram depois da Revolução Francesa e tal, elas passam, e depois do Iluminismo, né, elas passam a ter 3 poderes. No mundo quase todo é assim, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. A nossa Constituição tinha esses 3 poderes, mas tinha uma gracinha chamada 4º poder, que era o poder moderador, que se sobrepunha a todos os demais poderes. Então tinha o poder executivo, que era exercido pelo imperador e pelos ministros de Estado, que ele próprio nomeava. Então era um poder dele. Ora, se é um ministro que ele nomeia, ele também pode demitir, né? Nós tínhamos o poder legislativo, encarregado de escrever as leis, né? Que era formado por uma assembleia bicameral, quer dizer, 2 câmaras, né? Que é os deputados e o Senado. A Câmara dos Deputados tem mandato por 4 anos, né? Assim como os senadores, eles tinham um poder vitalício, ou seja, uma vez que ele foi eleito senador, ele pode ter o cargo a vida toda. E o detalhe importante aqui, vejam como o poder de Dom Pedro vai ficando cada vez maior, né? Os estados ou províncias elegiam três senadores cada estado, cada província. E dessa lista de 3, Dom Pedro podia escolher um. Era ele que... Cada província teria um representante, senador. Os eleitores escolhiam 3 e o imperador escolhia um dessa lista de 3. Ou seja, no final das contas, quem nomeava os senadores era o próprio imperador, dessa lista tríplice. Entenderam? E o poder judiciário, formado por juízes e tribunais, com juízes também nomeados por Dom Pedro. Inclusive o chamado Supremo Tribunal, não é federal, tá? Tem um erro aqui, era Supremo Tribunal, Suprema Corte, né? Como se diz numa monarquia, os ministros também escolhidos pelo imperador. Ele podia nomear e demitir ministros quando ele quisesse. Ele fez isso muitas vezes. Ok? E aí tem, além desses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é o tradicional em todos os países, nós tínhamos o chamado poder moderador. Poder moderador seria aquele poder de equilíbrio, né, para equilibrar as forças e tal. Na verdade, era um poder exercido pelo imperador Dom Pedro e por um conselho de Estado, formado por 10 membros. Só que esse conselho de Estado era nomeado por ele, ou seja, o poder era dele e ele mesmo. Um grupo de pessoas ali, de nobres e tal, para aconselhá-lo, para dizer, Pedrinho, não faz isso. Pedrinho, não seria melhor caminhar por ali, entenderam? Mas era um conselho nomeado por ele próprio. Pelo Conselho de Estado, ele tem o poder de dissolver o legislativo, ou seja, demitir senadores e deputados que haviam sido eleitos. Ele pode nomear os presidentes de províncias, como ele nomeava, né? Então, o cargo de presidente de província corresponde hoje a governador de Estado. Era nomeado por ele, né? Não eram eleitos. É muito poder para um cara só, né? E ele podia nomear e demitir juízes também. Okay? Ou seja, ele tinha, na verdade, todo o poder na mão. Por isso que eu disse para vocês lá no começo da aula que o Brasil, teoricamente, era uma monarquia constitucional. Nós temos uma Constituição, então é uma monarquia constitucional. Mas, na prática, o Brasil era uma monarquia absoluta, porque Dom Pedro tinha a faca, o queijo e a goiabada na mão, por essa Constituição aqui. E isso é que vai provocar o descontentamento dos políticos brasileiros, principalmente dos grandes fazendeiros. Ora, o Brasil se livrou de Portugal
para que todo mundo tivesse independência econômica, política e tal, e de repente o imperador chega aqui e fala, não, quem manda aqui sou eu, ainda mais um imperador português, não vai dar certo, né? Vocês vão ver que vai ter muito problema aí. Algumas características, não é da Constituição da Mandioca, essa é a Constituição nova. Eu cometi uma série de erros, acho que foi na pressa de montar o slide, tá, gente? Da Constituição de 1824. Olha, ela mantém o chamado voto censitário, tá? O que é voto censitário? É aquele que, para você ser eleitor ou para concorrer a um cargo, você tem que ter uma renda estipulada, tá? Lembra que lá no projeto da mandioca também tinha que ter uma renda equivalente a 150 alqueires de mandioca. Aqui eles só trocaram a roça de mandioca por uma renda em dinheiro especificamente. Então o eleitor de paróquia tem que ter uma renda de 100 mil réis anuais, que era muito dinheiro, para eleger o eleitor de província, que tem que ter uma renda de 200 mil réis, né? O eleitor de província é quem vota para deputado. O deputado tem que ter renda de 400 mil réis. E o senador tem que ter renda de 800 mil réis. Aquela história, né? Elege-se 3 e depois o imperador escolhe um dos 3. Mais uma vez, o povo pobre está fora das decisões políticas. Ou seja, o Brasil mudou tudo para continuar do mesmo jeito que estava antes, né? Relação da igreja e do Estado. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá? Também é uma pergunta recorrente em vestibulares e Enem, que é a ligação do chamado poder político com o poder religioso. Okay? Vocês sabem que no Brasil hoje existe uma regra que é o chamado Estado laico, né? O Estado brasileiro, quer dizer, o governo, o poder político brasileiro, ele não tem religião. Todas as religiões são livres e todas as religiões são aceitas normalmente. Não existe uma religião do Estado. Então, para vocês poderem entender bem o que é Estado laico, vocês vão entender a diferença de um Estado não laico, de um Estado confessional, como é chamado. Um Estado ligado à religião. Tá? Então, aqui vocês vão conseguir perceber a diferença. Primeiro, o sistema de nomeação de padres e bispos era chamado de sistema de padroado. Todos os padres, bispos, vigários e tal, eles eram funcionários públicos, eles eram pagos pelo governo, como se fossem realmente contratados, e eram realmente contratados pelo governo, né? Quando morria um bispo numa diocese e tal, quem nomeava o novo bispo era o próprio imperador. Ele podia, inclusive, criar dioceses, extinguir dioceses, e era ele quem nomeava o bispo, entenderam? Chamada investidura, né? Então, quem investia o religioso no cargo de bispo, que é uma espécie de cargo político também, porque o bispo é o administrador da igreja, né? Só que ele era nomeado por Dom Pedro. Qual a importância disso do ponto de vista político? Ora, considerando que o imperador estava mal visto pela população porque ele era autoritário, você ter um bispo, padre, o vigário, que defendam o imperador é muito importante. Vocês sabem que as igrejas têm um peso muito grande na opinião política das pessoas. Então, Dom Pedro sempre dava um jeito de nomear bispos que estivessem do lado dele. Olha como que é a história aí do padroado, né? Então, além de serem nomeados pelo imperador, eles recebiam seus salários do próprio Estado, né? Então, certidões de casamento, certidões de nascimento, o registro de óbito, tudo isso era emitido pela igreja. Ou seja, nós não tínhamos o chamado registro civil, né? E isso era constrangedor para pessoas de outras igrejas. Imagina um muçulmano, né? Nós já tínhamos aqui comunidades muçulmanas. Imagina o evangélico, protestante. Quando nascia a criança, ele tinha que registrar a criança na igreja. O registro de nascimento era dado pela igreja. O casamento oficial era só na igreja. Não tinha casamento civil, era só o casamento religioso. Então, se você fosse de outra religião e quisesse se casar oficialmente, você tinha que casar na igreja católica. Entenderam? Então, é claro que para quem não era católico, não era uma coisa muito agradável, né? Os membros do clero são escolhidos e pagos pelo Estado. E aqui o principal é o bispo, né? Porque é o bispo que comanda, na verdade, a diocese, né? A igreja torna-se um instrumento de controle político, ok? Através da igreja manipula-se a opinião do povo, porque vocês sabem que padres e bispos eles têm muito poder de manipulação, né? Principalmente das pessoas mais humildes, menos esclarecidas, elas acreditam naquilo que o padre diz na igreja, né? O imperador estava pisando na bola, sendo autoritário e tal, mas o padre dizia, não, gente, é para o bem do povo. Ele está fazendo isso porque se não agir assim, vai ser pior depois e tal. Então o povo acabava acreditando, então, povo humilde, né?
Então essa é a nossa Constituição. Ou seja, primeiro conjunto de leis que o Brasil tem já sai todo torto, todo errado. E é claro que isso vai dar problemas futuros, né? Era isso aí. Na próxima aula nós vamos falar então da crise do primeiro reinado, dos problemas que Dom Pedro I vai ter por conta desse autoritarismo, né? Um desses problemas vai ser uma revolução que vai acontecer lá em Pernambuco, conhecida como Confederação do Equador, né? E, enfim, nós vamos ter vários problemas, né? Nós vamos ter a guerra de separação da Cisplatina, nós vamos ter alguns assassinatos e espancamentos de adversários de Dom Pedro I, e isso vai fazendo... Vamos ter o problema lá da sucessão do trono português, né? Depois que morre Dom João, o trono fica com Dom Pedro, e todos esses problemas vão se acumulando, e chega um ponto em que Dom Pedro diz assim, não dá mais, né? Eu não consigo mais governar o Brasil com tanta indisposição e com tanta gente contra o meu governo. E ele acaba, então, abdicando, né? Próxima aula nós vamos falar da crise do primeiro reinado até a abdicação de Dom Pedro, até quando ele deixa o trono brasileiro e volta para Portugal.